Boa tarde, aeronautas e aeroviários. Hoje é dia 27 de janeiro, uma terça-feira, dia após o nosso julgamento ontem no TRF, julgamento esse vitorioso, da qual saímos de lá bastante felizes e hoje bastante mais tranquilo com o resultado, e espero que todos vocês também estejam tranquilos, porque essa era mais uma etapa que devia ser ultrapassada, e nós sempre tivemos e acreditamos em tudo que foi feito durante esses anos, e nunca iríamos desistir de mais esse desafio que foi colocado, né? Algumas coisas eu vou tentar explicar aqui para vocês, porque eu sei que tem causado algumas dúvidas, e isso é muito ruim, né? Porque depois de tanto tempo, essas dúvidas ainda persistirem, nós teremos dificuldade para as pessoas acompanharem todo o desdobramento daqui pela frente, né? Não só ontem, quando eu anunciei para vocês o resultado, como também informei que eu estive pessoalmente com uma senhora que se diz advogada representante do escritório do Rio de Janeiro, do Aeros, lá em Brasília, que, por sinal, ela nos confidenciou que estava bastante doente, que nem podia estar presente, mas que ela fez questão de ir ao julgamento. Nós insistimos, né, com muita veemência, para que ela fosse despachar, ainda no dia de ontem, com o doutor Daniel. O que nos preocupa, e para esclarecer com todas as letras aqueles que se fazem de desentendidos, né, ou que ficam acreditando em informações não oficiais, até onde nós temos conhecimento, os advogados do Aeros não estiveram ainda com o doutor Daniel. Estiveram, sim, com a assessoria do desembargador doutor Daniel, mas com o doutor Daniel não. Isso, para nós, é preocupante, porque, como já foi dito e ratificado, o doutor Daniel está entrando de férias sexta-feira, né? E ele, única e exclusivamente ele, após a decisão de ontem, é que pode liberar esse alvará, né? Ele libera o alvará de acordo com a petição que o Aeros fez, mas para que isso ocorra, há necessidade de obter um encontro com o doutor Daniel e explicar as dificuldades, tentar sensibilizá-lo da necessidade desse alvará sair o mais rápido possível. Isso não significa ser chato, isso não significa ser imprudente, porque todos os 3 desembargadores ontem assistiram a plateia que estava lá no tribunal, chorando, literalmente derramando lágrimas de felicidades assim que terminou o julgamento, porque nós não nos contivemos, né, de tanta alegria de ter ultrapassado mais essa fase, né, e com argumentos extremamente sólidos, que deixa a União muito pouco espaço dela buscar qualquer outro recurso ou outra situação. Então, eu pessoalmente conversei com ela, insisti muito, tanto que depois eu conversei com o Pereira, do Aeros, e declarei a minha conversa com a advogada que estava lá, e pude, junto com Pereira, concluir que os advogados ainda não tinham estado com o desembargador, porque a própria circular do Pereira diz que eles tinham ido lá para conversar com o desembargador, mas que eles achavam que a situação ia para julgamento, mas que não era uma posição oficial, né? Então, assim, um advogado que for conversar com o desembargador, porque é parte do processo, né, tem a responsabilidade de pagar com o dinheiro que já está depositado desde setembro o benefício
benefício a todos, colocar num aviso que não era oficial, se você tivesse estado com o desembargador, era oficial sim. Né? E me parece que foi exatamente isso que aconteceu. Foram informações advindas dos assessores. Tá? Nós temos 2 assessores lá que constantemente conversamos com eles e nenhum deles chama-se Ronaldo. Tá? Só para deixar bem claro. E o doutor Eduardo Paes, que é o advogado Aeros, que cuida desse processo, mas essa advogada que é representante dele em Brasília, através de um escritório. Então, o que nós estamos insistindo? Da necessidade, sim, de um despacho com o doutor Daniel, para mostrar a ele as dificuldades, os óbitos e os problemas que nós estamos enfrentando com esse atraso, né? E definitivamente solicitar, mais uma vez, pela saúde, pelo social desses 10 mil participantes, a liberação do alvará, já que o resultado de ontem deu toda a segurança através da decisão de não acatar os agravos de instrumento da União. Tem mais uma coisa, a União pediu para tirar a multa, alegando que eles fizeram o pedido para o Congresso Nacional, etc. A turma, o voto do doutor Daniel foi para não reduzir a multa. Tá? Mas isso é um outro assunto que vai ser, porque a multa ela só é contabilizada no final do processo principal. Nós estamos hoje discutindo uma antecipação de tutela que, de certa forma, atinge aqueles que estão tendo prejuízo de fato, os aposentados e as pensionistas. Então, o processo principal é aquele que acabou traduzindo a decisão do doutor Jamil. Né? E lá contempla todos, mas neste momento que nós estamos discutindo é uma antecipação de tutela, que foi o primeiro instrumento conquistado por nós através da doutora Neuza. Então, já perdemos uma segunda e agora estamos numa terceira. O resultado de ontem faz com que a União se obrigue a pagar mensalmente 100% da folha dos benefícios, né? Descontado aquilo que o Aeros ainda tem em caixa para pagar vocês. Eu tenho recebido muitas perguntas, né, e muitas dúvidas a respeito dos 248 milhões e o depósito de 179. Eu quero esclarecer aos senhores que a quantia de 248 ou o depósito de 179 foi apenas uma liberalidade da Previdência, esses valores, porque esses valores eles não estavam, não contabilizavam nada de nada, e eles pegaram 248 milhões e destinaram para o projeto de lei. Na verdade, a decisão, e é isso que nos pauta, a decisão do doutor Daniel não manda depositar 1, 2, 3, 4 mil reais, 10 mil reais, 150 milhões, 200, nada. Ela manda pagar mensalmente a folha integral. Então, para nós, tanto faz 179 e 248, porque a União terá que honrar as folhas mensais. Então, ela poderia ter depositado 248, não depositou por conta de política econômica que foi anunciado pelo ministro da Fazenda e pelo ministro do Planejamento, que foi uma redução de todo o dinheiro que era necessário despender em aproximadamente 30%. Nós também estivemos dentro
100% dessa redução de 30%, e é por isso que esse dinheiro foi depositado, levando em conta que esses 179 milhões era o suficiente para pagar a diferença de setembro, outubro, novembro, dezembro, 13º salário e a diferença de janeiro. Então, isso está escrito e foi ontem falado, inclusive, durante a audiência pelo próprio desembargador Dr. Daniel. O que aponta que agora, neste mês, eu não sei, o Aeros paga sempre o mês atrasado, eu acho que o Pereira tem que dar uma informação, mas esse mês ainda tem o dinheiro dessa liberação que nós vamos ter. Já para o mês de fevereiro, a União terá que depositar esse valor para que seja honrada a decisão da antecipação de tutela, que é 100% do valor dos benefícios. Existem muitas perguntas também a respeito, ou indagações, ou insinuações, que o dinheiro está no banco, não está correndo juros, o juros está indo para o bolso de alguém, para variar, né? Essas maledicências aí que as pessoas que não têm conhecimento falam e acabam criando um impasse. Todo o dinheiro que é depositado em conta judicial, ele tem obrigatoriamente, por lei, pelo CPC, ele tem 1% de juros ao mês. Ele rende 1% ao mês. É uma das maiores aplicações, né, garantidas. Ou seja, você tem um dinheiro que está depositado na justiça, esse dinheiro a cada mês tem um acréscimo de 1% ao mês de juros desse dinheiro está lá no banco disponível, né? Portanto, eu queria ter esclarecido essas duas questões, que me parece que está incomodando muita gente e ainda não estão com o pé no chão ou não se deram conta que nós ganhamos, né, uma situação que é o pagamento integral pelo Aeros da folha mensal. Tá? E quero voltar a dizer aos senhores, é necessário sim, e por isso a nossa veemência em exigir que o Aeros despache com o doutor Daniel. Se não tiver alguém conversando com ele, faltam poucos dias para ele sair de férias, e eu tenho muita preocupação que isso pode causar um atraso que não é mais de alguns dias, e sim de um mês aproximadamente, tá? Claro, deverá ter um juiz substituto, mas se nós pudermos ter essa questão, né, resolvida antes dele sair de férias, isso é o que todos almejam, né? Então, insisto isso porque eu tenho informação que até agora os advogados do Aeros não estiveram com o desembargador doutor Daniel. Eu acho até que o Pereira, interventor, deveria, ele já foi a Brasília tantas vezes com o dinheiro de vocês, né? Ele poderia ir mais uma vez e ele marcar uma audiência com o doutor Daniel. Ele que é o interventor, ele sabe as dificuldades, ele sabe as ansiedades e ele tem interesse que isso saia o mais rápido possível. E eu disse para ele, oficialmente isso para ele ao telefone ontem, a necessidade dele se empenhar mesmo, né, sob pena da gente ter que rever uma série de situações, né, a respeito da atuação, porque tanto dos advogados como dele, ele tem o dever de fazer a defesa e ir buscar solução para os participantes. Isso está escrito na Lei 109. Eu não estou me referindo que ele está administrando dinheiro ou não, porque ninguém sabe o que ele está fazendo com o dinheiro que está lá. Seria muita bobagem, né, alguém se manifestar dizendo que ele administra bem o dinheiro. Eu, sinceramente, eu não posso afirmar isso, porque eu nunca soube o que ele fez com o dinheiro. De qualquer forma, ele tem por obrigação legal ir buscar e defender seus participantes, e este é o momento. É aí que a gente vê se ele está mesmo empenhado nos interesses dos participantes, porque o pior quem fez fomos nós. Quem trabalhou fomos nós. E ele ficou só recebendo e aguardando e distribuindo o que ele tinha. Se ele não
tinha, ele não distribuía. Quero deixar bem claro o seguinte também. Essa ação nossa é uma ação que ela iniciou em 2003, juntamente com a Associação dos Aposentados Aeronáuticos e Aeroviários da Transbrasil, que topou, né, fazer conosco essa ação civil pública, que naquele momento, esta ação, ela visava única e exclusivamente o problema do grupo da Transbrasil e que discutido, inclusive com algumas pessoas que faziam parte da própria Varg, entre eles o Ivan, o comandante Valdeci, o comandante Miguel Arte, que vieram trazer esse problema ao sindicato, né, ao Colares na época, que era presidente do sindicato, que eles estavam preocupados com a situação do Aeros, nós, na ação civil pública, colocamos também todos os demais participantes. Então, eu não posso deixar aqui de fazer um elogio muito grande à Associação dos Aposentados da Transbrasil, através da pessoa do comandante Tomás, que durante todos esses anos nos acompanhou, dividiu as despesas conosco, né? Esteve presente em todos os momentos que havia necessidade, que sempre apoiou todas as iniciativas que tivemos, coisa que nós não assistimos de outras lideranças. Mas eu não poderia deixar de registrar esse empenho todo da associação, dos seus sócios, no sentido de trazermos uma solução. E essa solução, ela precisa vir logo. O alvará tem que vir logo, né? Porque agora, dia 2 de fevereiro, é o último mês de pagamento do plano 1 da Transbrasil. Então, essa decisão, ela tem que ter seus efeitos imediatos, sob pena de termos aí uma parcela do grupo, por ocasião da não liberação do alvará, não ter absolutamente nada para receber, uma parcela importante do grupo, né? Eu já manifestei aqui a importância da associação, mas também a importância de todos aqueles companheiros da Transbrasil que nos apoiaram em Brasília, Simone, Tainá, Irineia, suas famílias que nos deram todo o apoio nesse período que lá estivemos, e muitos outros, né, que eu não vou lembrar aqui em citar nomes, mas é muito importante que essa ação de liberação do alvará ocorra o mais rápido possível. E essa liberação do alvará, ela é liberada ao Aeros, única e exclusivamente, não a nós, né? E, por óbvio, o Aeros vai transferir para a Caixa Econômica que ele tem conta e vai enviar os valores que é devido para cada um. Eu acredito que teremos alguns problemas, mas temos que ter calma, esperar o pagamento sair para depois resolver cada problema no seu determinado momento, tá? Então, eram essas as notícias que eu queria dar para vocês, e mais uma vez parabenizar a todos que participaram, que estiveram conosco esse período todo, né, e que aguardaram com paciência, apesar do sofrimento, né. Quero fazer menção aqui àqueles companheiros que foram embora sem ter visto essa solução, mas que com certeza nos ajudaram no encaminhamento dessa questão com a força, emanando força e paz para nós todos, e a luta não acabou e temos mais outros problemas que devem ser resolvidos sim, como a questão dos ativos, que em breve, logo que sair o pagamento, nós vamos nos organizar para ir buscar o resto que está faltando. Uma boa tarde a todos e muito obrigada. Foi clara e